falou isso pro prefeito, cara. Aí o prefeito olhou pra mim assim e falou, mas quem que é ele? Foi o Alessandro, dono do jornal Virando a Noite. Aí, cara, quando deu 6 meses que eu tava na TV Pós, Marquinhos, o programa começou a bombar, cara. Começou a ter resultado e a galera gostar. O que eu fiz? Parei a revista. Foi como assim? Não, você assume temporariamente o Vulcão, ninguém vai ficar sabendo. Só pra gente fazer a ponte. Nós vamos... Lá fora do estádio, a torcida organizada com a Tiloco me chamou lá e falou assim: obrigado. Começou, hein? Começou. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Não sei que hora que você está nos assistindo ou nos ouvindo por aí, mas o fato é que nós já estamos por aqui com mais um episódio do Café com Manteiga. Hoje é quinta-feira e como toda quinta a gente bate um papo. Hoje vai ser um papo muito gostoso, viu? Um papo muito agradável com pessoa do ramo, gente do segmento, gente que sabe de tudo, mas tudo de verdade, tá? Já te falo quem é o nosso convidado de hoje. Por falar em convidado, eu quero saudar aqui a chegada de um parceiro, que é a Marezine Financeira, né? Falei parceiro ou parceira, né? Como você entender. Eu já quero que você anote aí o site da Marezine Financeira, marezinefinanceira.com.br. Esse é o seu socorro, é quem vai te ajudar aí muito mais longe, muito mais fácil. Você vai perguntar como? Emprestando dinheiro na hora que você precisa, né? Na hora que você precisa de um socorro, corre daqui e dali, a Marezine Financeira está ali para colocar esse dinheiro de repente na sua conta no mesmo dia. Então vai anotando aí, ó. Empréstimo pessoal, você tem lá o adiantamento do saldo do FGTS, você tem empréstimo com limite do seu cartão de crédito, tem financiamento e tem refinanciamento de veículo. Aí muita gente pergunta, o que é o refinanciamento de veículo? O refinanciamento de veículo é quando você precisa de uma grana e você pensa em vender o seu carro. Ele já está pago, você pensa em vender. Então, seu carro vale quanto? Vale 20? Você refinancia 10, por exemplo. É o refinanciamento do seu veículo para que você saia bem com esse dinheiro no bolso, tá? Então anote aí, a Marezine Financeira. Anotou o site? marezinefinanceira.com.br. Você vai encontrar. Minas Gerais 664, bem no centro. Você pode também ligar 35 9 88 18 3451. Então a partir de hoje, né, com muito prazer, nós temos aqui mais um parceiro Marezine Financeira, tá? O pão de queijo Xodó de Minas é o melhor pão de queijo do Brasil. E nós temos também o café caldense com cheiro, gosto e sabor do café, do puro e verdadeiro café. Combinado? Vamos embora então? Bom, hoje o meu convidado, já vou direto, meu companheiro, meu amigo de verdade. Se ele disser aqui que não, eu vou desmentir, né? O Alessandro Gaiga. Tá bom, Alessandro? Marquinhos, cara, grande amigo de muitos e muitos anos. De muitos anos. Quero te agradecer muito pelo convite, estar aqui. Nós agradecer a tua equipe, agradecer o Lucas. E assim, tenho um carinho especial por você, pela tua família. Lembro da Laurinha, pequenininha, né? Sempre pergunto dela, cheguei aqui perguntando dela, se for cantar lá em São Paulo, né? Então assim, pessoal, às vezes, eu tô no meio de TV, né? Tô nesse ramo há muito tempo e tal, mas é a primeira vez que eu sou entrevistado num podcast. Então, tô perdendo a virgindade de podcast aqui no Café com Manteiga, que eu achei o nome sensacional, porque o apelido Marquinhos, né, para os íntimos aí, Manteiga, né? Os íntimos para todo mundo. Né, eu sempre chamei Marquinhos, sempre falei Marquinhos, mas eu vejo que a maioria te chama ainda de Manteiga, né? A grande maioria me chama de Manteiga. E muito feliz, cara. Obrigado pelo convite. Eu só quero lembrar aqui, o Alessandro Gaiga, todo mundo conhece. Quem não conhece, quem não foi na Baiuca, né? Quem não conheceu, né, o Adilson Gaiga, da Baiuca, né? Quem não conheceu um dentista famoso que tinha, que é uma grande figura, o Dr. Breno Schmidt, Joa, né? Lá do edifício Seregi, na Rua Ciro. Seregi. Né? Conheci teu avô, a sua mãe. Em cima das lojas Buri. E em cima da Buri. É antigo, né? Alessandro, mas que bom, cara, que você está aqui para bater esse papo, né? O Alessandro ficou um bom tempo fora da cidade, né, Alessandro? Você ficou em São Carlos, né?
O meu pai, na verdade, ele mudou bastante, né? Então eu morei em São Carlos dos 11 aos 17 anos. Aí depois eu morei em São Carlos, né? Depois de São Carlos nós fomos para o Rio de Janeiro, ficamos 1 ano e meio lá. Depois 1 ano em Santos. Depois quase 2 anos em São João da Boa Vista e depois retornei para Poços com 19 anos. 18 anos retornei para Poços, final de 18 anos de idade. Até minha carteira de habilitação, até pouco tempo atrás, era de São João. Meu tio de eleitor era de lá, tive que transferir, né? Porque foi tudo lá, aquele 18 anos, né? Reservista, né? Lá em São João. Eu não sabia que você tinha rodado isso tudo, não? Rodei. E aí depois, quando já casado, eu quis morar em São Carlos, porque me apareceu uma oportunidade de emprego lá, eu fui. Aí eu já tinha acho que 27 anos, minha filha já tinha seus 4 aninhos, alguma coisa assim. Aí eu voltei para São Carlos e fiquei mais 6 anos lá. Mas antes disso você ficou aqui no comércio, você teve restaurante, teve barzinho. Sim, antes de eu ir para São Carlos, dos 18 aos 25, 26, eu tive um bar muito conhecido aqui em Poços, que chamava Oficina de Arte, por 5 anos, que lotava ali a Espírito Santo ali, né? Aí do lado da oficina eu montei o anexo, que ficou até uns 10 anos atrás, ainda tinha o anexo. E depois eu montei o Cantos e Contos, que virou relicário com o Zé Reis. Então, eu tive 3 comércios em Poços, né? E depois a dona Érica chegou um dia para mim e falou, chega. Ou o bar ou eu, porque à noite é complicado. E eu, graças a Deus, escolhi minha família. Escolhi a Érica, escolhi minha filha. Na época só tinha a Camila, né? Você tem quantos filhos, sabe? 2 filhas. 2 filhas. A Camila com 29. E a outra com 17, né? Isso. E a Vitória com 17. 30 anos de casados, 32 junto com a dona Érica. Ela tinha 16, eu tinha 19. E escolhi a família. Só que aí, cara, eu saí dos bares e fiquei desempregado, né? Quando surgiu a oportunidade de São Carlos. E eu acabei indo para lá e fiquei mais 6 anos lá. Então, somando 6 anos quando eu era criança e 6 anos depois de mais velho, eu tenho 12 anos de São Carlos, né? E em 2001 que eu voltei para cá. Então, já são também, que eu voltei para Poços, já são 2001, 21 anos. Mas lá você... Mas sou pós-caldense, é minhoca, sou da terra. Você saiu, pós-caldense foi, voltou, etc. e tal. Mas lá em São Carlos você mexia, aí você entrou começou a mexer com televisão lá? Lá, quando eu fui para São Carlos, foi um amigo meu que falou, Alessandro, eu sei que você fala bem, você é articulado, e tem um amigo meu aqui que tem uma revista que ele tá precisando de um cara para gerenciar o comercial. Nossa. Eu acho que você tem perfil para comandar a equipe comercial e vender. E eu fui para trabalhar nessa revista, chamava New Face. E me dei bem, sabe? Comecei a trabalhar. Aí um dia, o dono da revista, eu falei para ele, eu tô com muito cliente na noite. Clientes de barzinho, restaurante e tal. Mas o segmento da revista era esse, não? Não, ele era uma revista assim, geralzona. Ela tinha política, tinha entretenimento, tinha moda. Era uma revista bem... 360. E eu falei para ele, eu posso começar a fazer umas fotos, tipo assim, eu com o dono do barzinho, eu com o dono do restaurante... E falando do cardápio e tal. Olha o que vai virar isso, hein? Aí ele falou, claro, pode ir, pode fazer. E eu comecei a vender essa coluninha. Além de eu ser gerente da revista, eu comecei a vender a coluninha, que não tinha nome. Aí, como é que vai chamar? Aí a gente colocou Noite por Alessandro Gaiga. Então era Noite de São Carlos por Alessandro Gaiga. E eu tirava uma foto ou 2 só no local, uma geral e uma eu com o dono, eu com a dona. E, rapaz, essa coluninha bombou. Bombou, começou a vender, começou a virar o carro-chefe da revista New Face. Aí, Marquinhos, olha o que é a vida, cara. Porque quando eu vendi os bares, deixei os bares e fui para São Carlos,
Quer dizer, quando eu vendi os bares, eu não sabia fazer outra coisa. E eu fiquei desempregado muito tempo, mas comendo aquele dinheiro da venda dos bares, né? A escola de criança. Comeu e bebeu os bares. Aluguel, comida, família, né? E procurando emprego. Tentei vender carro, não consegui. Não tinha o dom para vender carro, porque, assim, eu tenho muitos amigos que vendem carro, muitos amigos que eu compro o carro deles porque são top. Mas aonde eu caí na época, tinha que mentir. Eu não conseguia, cara. Passar os outros pra trás. Chegar você lá, Marquinhos, meu amigo. Cara, eu falava, não, ô, Alessandro, eu quero esse carro aqui. Eu falava, não, pelo amor de Deus, isso aqui não. E eu falava, como é que eu ia vender um carro para você? Né? Graças a Deus, hoje eu tenho bons amigos aí que eu compro o carro deles porque são honestos. Mas na época tinha uma galera que era... E é por isso que você está no ramo que você está hoje há tantos anos, justamente. Aliás, nós, né, cara? Nós devemos vender verdade. Né? Eu falei, eu não vou mexer com isso não. Mas não conseguia, não ganhava nada, estava passando assim... Aí começou a acabar o dinheiro, Marquinhos. Você passou uma situação muito difícil financeira, né? Tive que até, durante 8 meses, eu morei de favor na casa do meu sogro. Minhas coisas tudo entulhadas num quartinho lá no quintal. E a gente morando... Como é que é, né, cara? Você não gostava dele, né, meu? Meu sogro? Você falou. É louco, mas para com isso. Adoro meu sogrão. Quer ver o teu filme lá, meu paizão até hoje, senhora. Meu pai partiu e deixou esse aí. Tá louco, meu sogro. Sempre gostei dele. E me ajudou muito. A esse momento difícil mesmo, né? Aí, aquela fase, né, Marquinhos, que a gente tem no começo de vida, né? Sem grana. Cara, eu tinha 3 bares, cara, eu tô achando que eu tô no começo de vida, que eu tô sem grana, eu tô quebradão. Não, eu sei, mas naquela época era uma coisa grave, né? De ter dia que eu não tinha 10 reais para comprar uma pipoca para minha filha, morando de favor, né? Porque eu tinha vindo, cara, de uma vida muito boa, eu tive uma infância muito boa. Meu pai com a Baiuca, Fenícia, meu pai foi um grande comerciante, né? Sim. Meu avô, dentista e tal. E, de repente, eu tinha bares, né? Eu tinha dinheiro, E, de repente, quando eu abro mão daquilo para cuidar da minha esposa, da minha filha, beleza, até então eu ainda tinha o dinheirinho da venda, mas que lá foi acabando. E eu passei uma situação muito difícil, sabe? Eu falando do Pedro Bertoldo, eu falando do Pedro. Sabe, Marquinhos? Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu morei de favor na casa do meu sogro e eu cheguei em um ponto lá que eu tava com o nome sujo, morando de favor, sabe? Sem carro. Foi uma situação difícil para quem tinha. Porque quando você não tem, você vai conquistando, é uma coisa. Eu não tinha nada. Não, eu tinha muito, tinha tudo e de repente eu não tinha nada. É mais difícil, eu acho. É que a gente fala, ser pobre e ficar rico é uma maravilha. É uma maravilha. Agora, ser rico e ficar pobre, meu irmão... Então assim, mas eu acho que eu fiz uma escolha maravilhosa. Essa fase difícil me ensinou muito, amadureci muito. E aí, resumindo a história, eu fui parar em São Carlos e eu comecei a reerguer minha vida na revista. Comecei a dar dignidade de novo para minha esposa, aluguei um apartamento legal para a gente morar. Que legal. Então, cara, Marquinhos, na época não tinha celular. Tinha bip. Você lembra do bip? Bip, usei bip. Aí quando a revista queria falar comigo, que eu estava na rua num cliente, eles mandavam o bip, ligar na revista. Eu ia no orelhão e ligava. Você sabe como é que é. Sim. Orelhão, gente, é um negócio redondo que tinha um telefone dentro. Você não é isso aqui grande, não. Você botava uma ficha, depois cartão pra você ligar. Tem gente que nem sabe o que é isso. Aí eu peguei e me mandaram um bip, mandava toda hora, né? Mas dessa vez mandaram assim, ligue urgente na revista. Peguei um orelhão, liguei. Falei, urgente, né? Liguei. O patrão deve estar bravo, né? Você acredita que o dono da revista tinha acabado de ter um infarto fulminante lá dentro na mesa dele e caiu morto? Marquinhos, da noite pro dia, porque a esposa dele, ele tinha já uns 50 e poucos anos, e a esposa era um pouquinho mais velha, tinha uns 60, 59, e ela nem entendia nada de mídia. Ou seja, daquela hora, 15 horas, acabou a revista. Acabou? Acabou, porque ele não tinha herdeiro, ele não tinha filho, e a mulher dele não quis mais nada, e acabou a revista, cara. Pra mim, você tinha assumido a revista.
Cara, ela ficou muito desnorteada, não entendia nada do ramo e parou. Cara, e eu com um monte de cliente vendido, um monte de coisa. Minha vida... No mesmo dia, cara? No mesmo dia, assim, ó. É lógico, dali uma semana a gente sentou para conversar e ela muito mal, um cara muito novo, né? Tinha 50 e poucos anos. Mano, eu falei, não é possível. A hora que eu tô erguendo minha vida, cara. Nossa, cara. Aí, Marquinho, eu falei pra Érica, eu lembro que eu liguei pra Érica um dia, ela do orelhão mesmo, eu falei, Érica do céu, eu não sei por que fazer, não sei por que lado correr. Aí eu peguei... Só um minutinho, não dava pra você assumir a gerência, porque tinha ela não quis. Tinha uma turma ali, uma estrutura. Ela não quis. Ela não quis. Bom, aí, cara, eu peguei e falei, caramba, eu tô com esses clientes todos vendidos, principalmente os da noite. Falei, eu vou lançar um jornalzinho da noite. Fui nos clientes, conversei, expliquei a história e eles toparam. E eu lancei a primeira edição do meu jornalzinho, que era em papel sulfite, né? Mas era maiorzinho, tamanho tabloide, né? E falei, vou botar um nome nesse jornal. E aí, pensa em 1.500 nomes, surgiu o nome Virando a Noite. Bacana, hein? Aí, em 1998, dia 13 de... Sexta-feira, 13 de março de 1998. Sexta-feira, 13. Eu lancei a primeira edição do jornal Virando a Noite em São Todo mundo Carlos. fala que sexta-feira 13 é dia de azar, né? Azar é para um, sorte para outros, né? E aí surgiu Virando lá em 98. Dali 4, 5 meses eu montei o site Virando a Noite em São Carlos. Aí a revista, o jornalzinho durou 11 edições, 11 meses. O prefeito da cidade, que era dono do jornal A Tribuna... Olha que coisa, gente. Essa história eu vou contar rapidinho. Não. Eu cheguei numa padaria de manhã, uma padaria que eu costumava tomar café. Na verdade, ele está contando a história da Tribuna de São Carlos, né? Um jornal. São Carlos. Ele era dono do jornal A Tribuna, o prefeito de São Carlos. Eu cheguei na padaria de manhã para tomar um café e o dono da padaria já era muito amigo meu, gostava muito de mim e tal. Cheguei lá, o Rubinho, que era o prefeito, estava tomando café no outro balcão do lado de lá. E ele era muito amigo do Rubinho também. Eu cheguei lá, pedi meu café, na verdade, acho que eu pedi um café, um pão de queijo. O dono da padaria, muito brincalhão, virou pro Rubinho, prefeito, falou, Rubinho, você precisa levar esse cara lá pro teu jornal para melhorar aquela merda. Falou isso pro prefeito, cara. Aí o prefeito olhou para mim assim e falou, mas quem que é ele? Foi o Alessandro, dono do jornal Virando a Noite, que já tinha 10 meses, 11 meses. O prefeito já conhecia. Ele falou assim, rapaz, você que é o dono daquele jornalzinho Virando a Noite? Eu falei, sou eu. Falei, meus filhos amam aquele jornal. Eles levam aquele jornal para casa e pedem para mim passar não sei aonde para pegar o jornalzinho, que era distribuição gratuita. Rapaz, ó, aqui, pega meu cartão. Eu fico de manhãzinha lá, eu tomo café e vou para o jornal, depois que eu vou para a prefeitura. Vai lá amanhã cedo que eu vou te apresentar meu filho, eu quero conversar com você. Olha aqui, uma brincadeira do dono da padaria. Ele transformou o Virando a Noite num tabloide semanal, encartado toda quarta-feira dentro do jornal A Tribuna. Que Pronto. Seria hoje, como se fosse hoje aqui em Poço Mantiqueira, jornal diário mais antigo, mais tradicional. Pô, o Virando começou a ter 8 páginas, tabloide toda quarta. Então, na quarta a gente mostrava as fotos do final de semana que passou e divulgava o final de semana seguinte, os eventos, o show. Rapaz, dali a pouco o jornal, o tabloide, estava com 16 páginas toda quarta. Legal, né, cara? E o site bombando, o Virando crescendo. Um maluco de São Carlos, dono de uma produtora chamada Encena, vira para mim e fala assim, eu vou te botar na TV. Falei, eu? É. Como assim? Nós vamos montar o programa Virando a Noite. Falei, brinca não. E eu pensava, cara, que o Virando a Noite tinha nascido aqui, bicho. Não, começou lá. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Nessa época apertada tua, esse cara da padaria, esse teu amigo, ele te vendia fiado o café da manhã quando você não tinha dinheiro?
Lá de São Carlos? Não, esse não. Então não era teu amigo. Era conhecido. Tô brincando. Mas eu tive grandes amigos que me ajudaram muito. Não, o cara foi muito amigo teu, na verdade. E ele brincou, né? O Rubinho, precisa levar esse cara pra melhorar aquela merda. Mas e aí? Aí você foi pra TV? Aí fui pra TV em São Carlos. Aí, de repente, E era uma TV local? Era. E de repente, o Virando a Noite, cara, virou lá, jornal, site, TV. E aí nós viramos o jornalzinho semanal dentro do jornal. Tá, mas quantos mil habitantes tem em São Carlos, sabe? 240, na época mil, tinha isso. É grande. Aí, o Marquinho, a gente tirou o jornalzinho, paramos o jornalzinho impresso ali dentro e transformamos na revista Virando a Noite. Virou revista. Mas até aí a Tribuna foi pra onde, cara? A Tribuna, o jornal continuou. Normal. Continuou. O Rubão, filho do Rubinho, que é o dono do jornal? O filho chama Rubão e o pai Rubinho. Virou meu sócio na revista. E aí nós começamos a crescer, cara. E tava muito legal, muito legal. Rapaz, você não acredita o que acontece. Vem outra pancada. Morreu o Rubão? Não. Uma TV, que eu não vou citar o nome aqui, bem conhecida, estava se sentindo incomodada com a TV local. Ela comprou a TV local e tirou do ar. Eu tinha acabado de fazer um investimento na Merlin de Campinas, hoje na ordem de R$80 mil, financiado uma produtora de vídeo. Porra, e por que o cara vendeu a TV? Cara? Vendeu a TV mandou um comunicado que dentro de 30 dias ela sairia do ar. Marquinhos, foi uma pancada tão seca na minha vida. O programa já tinha 1 ano no ar, todo mundo já conhecia o programa lá. Virando pra caramba. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei numa deprê, cara. A Érica virou pra mim e falou, Alê, volta pra Poços, porque ela morava aqui ou lá, cara. Ela não quis morar lá. Porque ela era professora no Jesus José, inclusive da Laura. Tá. E ela não queria sair daqui por causa da mãe, do pai e do emprego. E a Camila eu perdi naquela fase dela. Falei, Érica, mas a revista tá bombando. Eu não posso largar a revista. O que eu fiz? Montei a revista Virando a Noite em Poços e mantive a de São Carlos. E como é que era essa logística, cara? São Paulo. Não tinha... Pra cá. Marquinhos, foi uma loucura. Eu não tinha mais sábado, domingo, feriado. Eu ficava 4 dias aqui, 3 lá. Porque lá eu tinha o Rubão, que era meu sócio. 4 dias aqui, 3 lá. 4 aqui, 3 lá. Noite, cobertura, evento, foto, Mas até aí venda. a TV já tinha sido vendida. Já estava fora do ar. E o lá. Rubão, que era o dono da TV, continuou sendo seu sócio. Continuava sendo meu sócio. O site continuava lá e a revista. Aí eu montei a revista aqui também e fiquei nessa loucura, né? Quando a revista aqui deu uns 6 meses, ela pegou. A revista deu certo. Eu cheguei pro Rubão e falei, Rubão, fica com a revista aí. Já vou embora. Você me paga aí um valor irrisório aí, da minha parte aí. Eu vou ficar lá em Poços com a minha esposa e vou tocar a revista lá que lá deu certo. Meu irmão, até hoje, Rubão, meu brother. O Rubão ficou com a revista lá e o site, e eu montei o site e a revista aqui. E a revista Virando a Noite existe lá até hoje? Ficou 5 anos depois que eu fui embora. Depois o Rubão parou para cuidar das empresas do pai. Porque o pai montou uma rede de pizzarias. Largou o jornal, vendeu o jornal, montou uma rede de pizzarias. Hoje são 8 pizzarias em São Carlos e região, 6 em São Carlos e 2 em Ibaté e uma outra cidade lá, chama Bom Pedaço. Bom, fiquei aqui. Aí a revista andando, o site andando, isso aí já era 2001 para 2002, né? Chega em 2003 e o Ildeu me liga. Ildeu da TV. Ildeu Pereira. Ô, Alessandro, dá um pulinho aqui me conversar com você. Porque ele patrocinava a revista. Então a gente já se conhecia. Ele falou, você teve programa Quando na você TV. falava de patrocinar, a TV Poços patrocinava? A TV Poços patrocinava a revista, fazia a contracapa externa. Legal. O espaço mais caro que tinha. Aí o Ildeu me chamou e falou assim, você tinha um programa na TV chamado Virando a Noite lá em São Carlos? Eu falei, tinha. Mas por que você nunca me falou? Eu falei, ô Ildeu, eu nunca te falei porque tem um programa aqui na tua grade idêntico, que é o Classe A, do Cláudio Filizola. Cláudio Filizola.
E eu não quis te falar porque jamais eu vou querer fazer uma coisa para concorrer com o Cláudio, que é meu irmão, meu amigo, e que me ajudou muito com a revista, inclusive, me ajuda com a revista. Eu falei, então, rapaz, eu fiquei sabendo disso hoje, porque a Rosane, lembra da Rosane que trabalhava? Ela me contou, porque o Cláudio saiu da TV. Eu falei, caramba, eu queria um programa no mesmo formato. Ela falou, chama o Alessandro Gaiga. Ah, por quê? Porque ele tinha um programa em São Carlos. E eu nunca tinha contado isso para o Deu. Aí eu falei, Deu, mas tem certeza que o Cláudio saiu? Ele falou, saiu, acabou, o Cláudio parou. E eu preciso botar um programa no lugar. O Virando à Noite. Aí, você não tem um vídeo para você me trazer? Eu peguei e levei os vídeos, era vídeo, né? Eu dei, pô, que legal, o programa gostoso. Virando à Noite foi para TV. Aí começou a minha história de TV de novo, né? Isso em 2003. Aí, cara, quando deu 6 meses que eu tava na TV Pós, Marquinhos, o programa começou a bombar, cara. Começou a ter resultado e a galera gostar. O que eu fiz? Parei a revista. Por quê? Eu não tava dando conta, Marquinhos. A revista dá um trabalho muito grande, muito grande. O impresso é trabalhoso. Até imagino. E aí, fiquei só na TV. Pô, é que eu fico vendo também, né? O fôlego, né? Porque eu via teu programa, pô, noitada, e eu sei no meio do povo ali, com o microfone, né? Falando naquela altura, o pau comendo ali, você falando aqui, o pau torando de lá, você falando daqui, né? Eu falei, putz, como é que aguenta, cara? E amanhã, como é que vai ser o dia desse cara, né? Mas você vê que história, Marquinhos. Cheguei em São Carlos, cara, numa situação difícil. Eu vou até te contar uma coisa, cara, que é muito forte pra mim. Sim. Não sei se eu consigo falar. Fala na hora que você tiver vontade. Na hora que você tiver vontade, você fala. Fica tranquilo. Esse é o Alessandro Gaiga de verdade. O Alessandro teve várias passagens boas aqui, posso. O Alessandro passou por rádio. O Alessandro passou, né, por assessoria de imprensa. O Alessandro passou por um monte de coisa bacana aqui. E hoje está aqui comigo no Café com Manteiga. Aliás, com prazerão, viu, o Alessandro? Se recuperou aí, irmão? Se não quiser contar, não conta. Depois você fala o que você tiver vontade. Né? Quando eu fui para trabalhar na revista, eu não tinha dinheiro para ir. Fica tranquilo, Alessandro. Era o Rápido Oeste, o ônibus. Eu não tinha mais carro. Custava, sei lá, hoje, R$50. Dinheiro de hoje. Que era daqui para Porto Ferreira para São Carlos. Tinha que fazer a baldeação. Então vamos supor que era 30 e depois 20. Eu não tinha dinheiro para ir. Ô, Lucas, pega para começar a trabalhar. Não tinha dinheiro para começar a trabalhar, cara. Aí, cara, eu lembro que meu pai estava passando também por uns problemas do comércio, ele era comerciante, sempre altos e baixos, e eu cheguei, meu pai, né, que foi embora agora em fevereiro, né? Grande adeus. Meu irmão, meu paizão, falei para ele, pai, me empresta R$100, eu preciso ir para começar. Adilson era um grande cara, né? Na verdade. Era um grande. Aí naquele dia, meu pai comerciante, por incrível que pareça, ele não tinha. Ele virou para mim e falou assim, filho, eu só tenho 50, que é o que dá para você ir. E eu fumo. Ele também fumava. Ele pegou, tirou um maço de cigarro do bolso e falou, leva R$50 e um maço de cigarro, mas amanhã eu deposito mais um pouquinho para você. Amanhã eu tenho. Coisa de pai, né? Então eu fui daqui a São Carlos, não tinha dinheiro para comprar uma água, uma coca no caminho, com um maço de cigarro, que tinha que durar até o dia seguinte. No dia seguinte, meu pai depositou mais 100. Então eu reergui minha vida nesse momento, cara. R$150 e um maço de cigarro. Na verdade, eu fui com 50, né, Marquinhos? Então, desculpa a emoção, mas, não, cara, meu pai
É muito recente, né? É. Fevereiro. É, bem recente. E aí, cara, hoje o nego vê a gente, não sabe como é que foi difícil. Eu sei, eu imagino o que, porque isso daí, na verdade, Alessandro, é uma coisa que acontece com todo mundo. De repente, você ficar sem uma grana, isso aconteceu comigo também. Exatamente, meu pai me emprestar R$100. Tá? O que é? Faltou. Então, isso que aconteceu com você, acontece comigo, aconteceu com meu filho. Às vezes estava lá, pai. Mas que quando eu lancei a primeira edição do jornalzinho, eu ainda estava sem carro. Um amigo meu lá de São Carlos, o Zeca, a Lu, esposa dele, e a Ju, minha prima, botaram eu no carro deles, eu dava o dinheiro da gasolina e a gente saía rodando, distribuindo o jornalzinho. Então eu tive tanta gente boa no meu caminho, sabe? Mas ninguém sabe como é que começou tudo isso. Começou desse jeito, gente, ser um puto no bolso, entendeu? Então hoje, cara, sabe, eu vejo virando a noite, a história que foi criada, né? Tua filha formada. Minha filha formada, sabe? É muito difícil, sabe? Assim, lembrar, é bom, né? Uma lembrança boa, que eu vi que eu venci. Ainda bem que você tá chorando de felicidade. Que é duro falar do meu pai, porque foi embora agora em fevereiro, né? Muito difícil para mim ainda, muito recente e tal. Então ainda dói muito, sabe? Lembrar desse momento, né? Que tá sempre, né? Sempre, nas piores horas da minha vida, meu pai, minha mãe, minha esposa, né? Não é a nossa base. Eu sempre falo com meus filhos o seguinte, sabe? A gente o meio que a gente vive. E meu filho, eu sei que ele usa bem isso. E a minha filha está usando e está aprendendo a começar a usar isso. E eu sempre mostro para ele que os grandes amigos da gente, a nossa base mesmo, é a nossa família, dentro da nossa casa. É dali que nós saímos, na verdade, né? E é dali que você saiu, eu estou falando aqui, tanto que eu coloquei aqui Breno Schmidt Joas, dentista, o teu pai, porque são as pessoas que eu... Meu avô foi um grande avô. Meu avô foi maravilhoso, então, fazia tudo. E o teu pai, que eu convivi com ele, frequentei os bares dele, grande amigo meu, né? Então a gente sabe exatamente... Né, seu Adilson da Baiuca. Adilson da Baiuca. A gente sabe exatamente... Bato água, posso? Claro, só um golinho, que eu bebi tudo aqui para tentar me acalmar. Não, pode tomar que tem mais lá. Mas então é isso, cara. A gente sabe... Conhece bem o teu berço. Bom, você ficou na TV Poço de 2003 a? 2010. Até 2010. Aí veio uma proposta do Juninho Sioff. Você foi para a TV Plan? Para ir para a TV Plan. Na época, conversei com o Ildeu, mostrei a proposta, o Ildeu entendeu que era uma proposta boa para eu assumir a direção da Plan. Era uma proposta não só financeira boa, mas de desafio particular da minha vida, né, dirigir uma TV e tal. Achei muito legal aquilo. Sou muito grato ao Juninho e ao Rogério. E fui para a TV Plan, fiquei 2 anos e meio na direção geral, mas fiquei 5 anos e 9 meses com o programa, porque eu levei o Virando a Noite para lá. Então você ficou bastante tempo lá. Fiquei 5 anos e 9 meses. Poxa. Só que 2 anos e meio na direção, quando deu 2 anos e meio, eu tive um convite na época do Dr. Heloísio para ir para a Secretaria de Comunicação como assessor de imprensa e diretor da Rádio Libertas. Então eu acabei tendo essa experiência também da assessoria de imprensa, da direção da Rádio Libertas, porque a assessoria de imprensa era uma coisa que eu tinha feito na Caldense e na FIENG. Eu trabalhei de assessor de imprensa da FIENG Federação Mineira, é? Federação das Indústrias de Minas Gerais. Então, era uma coisa que eu já sabia, já gostava, né? Rádio eu sempre amei, mas nunca tinha feito, como diretor, na verdade, né? O rádio você chegou a fazer microfone em rádio, não? Não, antes da Libertas não. Depois eu vim fazer... Na Libertas você chegou a fazer, então? Hã? Na Libertas você chegou a fazer microfone? Não, mas eu vim fazer depois da Mac Rádio, né? Que foi a rádio web que eu montei. Né? Como comentarista também, né? Não como comandante como você, porque aí é coisa pra você, Pedro Bertozzi, Francis Alves, esses caras que são os meus... Que eu sou fã, né? Porque eu sou apaixonado nesses caras, né? Pedro, Francis... Clayson na época da rádio, que arrebentava, você, aquela Estúdio 96 FM, que coisa maravilhosa que era aquilo. Das melhores FM. Time maravilhoso, Madruga. Marcos Madruga, Pedro Bertozzi, Adriano Aranda, Marquinhos Azevedo.
Que time era aquele? Wilson Prado. Wilson Prado, que time era aquele, né? Chama Mônica. Mônica, pô. Aí depois você vai lá pra Libertas, eu chego lá, dou de cara com aqueles dinossauro, monstro maravilhosos, Walter Viana, Ivando Rodrigues. Ivando, o do sertanejo. Ele parou, né? Ele parou. Aposentou. Me fugiu o nome dele. Também fugiu, mas que coisa. Meu amigo, pô. Tá bom, Sandra Helena. Nossa, tá louco, né? Até medo de falar, esquecer alguém. Break. Break. Então, assim, eu não te falei, nem vou arriscar nisso, né? Só tem ninja aqui em Poços. Eu fiquei como comentarista de esporte, né? Que eu amo futebol. Né? Fui comentarista de esporte. Na Plan, eu fui comentarista do programa Bate-Bola, que era o André Vins que comandava, depois foi o filho do Rogério, depois foi o Eduardo Elclaro. Sempre gostei de me embrenhar pro lado do esporte, que é uma paixão que eu tenho na minha vida, é o futebol. Nós vamos chegar lá. Mas é isso. Você passou pela assessoria de imprensa da Caldense, né, também, né? Quando eu cheguei, começou a revista, né? O Laércio era muito amigo do meu pai. Eu conheci o Laércio desde criança. E sempre frequentei a Caldense, sempre sócio. E eu peguei um dia, o Laércio me pediu para fazer uma revista da Caldense. Porque eu fazia a revista Virando a Noite, ele quis fazer essa revista. Eu peguei o desafio, fiz, ganhei um dinheirinho legal com a revista da Caldense. A primeira revista da Caldense foi eu que fiz, né? Eu e o Eduardo Elclaro. E eu ganhava sobre a venda. Ele tá onde, Eduardo? Tá aqui, não? Tá, hoje ele é representante de uma empresa de produtos veterinários. Então ele não tá no meio de comunicação Não, mais. E ele é dono do Curral, o restaurante Curral. É dele e do irmão dele. Legal. Meu irmãozão, eu sou padrinho de casamento dele e tal. E o Eduardo já trabalhava comigo na Viranda, a gente montou a primeira revista da Caldense. Aí um dia bate-papo lá com o Laércio, falei, Laércio, é uma vergonha um time desse tamanho não ter um assessor de imprensa. Não tem dinheiro. Falei, faz o seguinte, você só me ajuda na gasolina, porque tem que ir no CT toda hora. Eu vou fazer assessoria de graça, porque eu amo a Caldense. Sério? Falei, sério. Aí virei, meio que eu me instituí ali e comecei a fazer assessoria para a Caldense, tirar foto dos jogadores, fizemos o site, que não existia. Não tinha nem site a TV. Um clube daquele tamanho não tinha site, cara. Fizemos o site da Caldense, fizemos fotos dos jogadores, do clube, né, piscina. Aí eu ia nos jogos, aí a gente levava impresso a escalação, porque antigamente o Jânio chegava lá, né? O Jânio, gente, o pessoal fala do Jânio. O Jânio pra mim, ele foi um grande parceiro. Me adorava, me defendia lá dentro. Mas antes, cara, o Jânio pegava lá um papel de pau lá, escrevia a escalação, mandava levar lá na cabine, chamava todo mundo, gente, a escalação chegou, vamos lá. Aí o pessoal notava na coisa mão, bem né, caseira mesmo. Não era? Hein? Não era? Dava o grito lá e todo mundo ia anotando. Fala aí, o goleiro. Aí eu comecei a fazer impresso, levar bonitinho pra imprensa. Entregar lá na imprensa. Botava uma aguinha pra galera, né? E assim fiquei 4 anos na assessoria de imprensa da Caldense. E nunca recebeu nada por isso? O Laércio me dava Hoje, vamos colocar, seriam uns 400, 500 reais. Que era para ajudar, porque... 400, 500 reais. Foi em 2000 a 2004. Em 2002 eu sou campeão mineiro. Eu sou campeão mineiro, né? Então era porque eu tinha que ir no CT tirar foto, ele me ajudava na gasolina, sabe? Né? Ele botava patrocínio da Caldense na minha revista e me ajudava como ele podia. Uma mão lavava a outra ali, né? Mas assim, na verdade, era por amor, né? Por amor mesmo. E o Laércio era difícil negociar com ele, hein? Conheci. Ele era segurão, vida. Era fácil, meu amigo. Tenho o maior carinho pelo Laércio. Senti muito a partida dele. Mas não era fácil negociar com o homem, não. Era duro naquela. Conheci a fera. Às vezes eu brinco com o Franco. Aliás, eu trabalhei com o Laércio. Então, não era duro na queda? Ele era duro na queda. Né? Chorava, né? Enfim, então eu tive essa experiência na Caldense, que foi maravilhosa, né? Eu tive uma fase também que era na TV Poços, paralelamente ao Virando a Noite. Eu tive uma ideia de montar um programa e falei pro Ildeu, ele falou, pode montar, que era o roteiro de viagem.
E aí eu fui gravar as cidadezinhas aqui em volta, né? Caldas, tal. De repente, Marquinhos, o programa bombou. Uma TV lá de São Paulo viu, o programa começou a ser exibido lá, aí essa TV distribuía para 26 emissoras pequenininhas do Brasil, cara. Aí o programa foi parar na Sky Climatempo, dali a pouco começou a chegar convite para viajar, e no fim fiz 12 países, né? Fiz 13 estados do Brasil em 6 anos. Aquele programa foi uma coisa maravilhosa, né? E eu só parei o programa porque o Juninho Sioff me chamou para Plan, aí eu não tinha como viajar e cuidar da Plan, né? Mas eu falei pro Juninho na época, falei, Juninho, a hora que deu uma carmada aqui, eu quero voltar com o roteiro. Depois acabou. Aí se você ia fazer o roteiro lá? Ia fazer por lá, porque o nome era meu, né? Tá. Roteiro de viagem. O Virando a Noite também é seu, né? Meu. E acabou que eu ainda fiz um roteiro de viagem pela Plan, ainda que foi o Egito, Israel e território palestino. Lembro. Foi pela Plan. Lembro. Mas o resto, a maioria, foi pela TV Pós. E Você gostava mesmo era de arrumar uma confusão, né? Você gostava... Cara, eu não sou... Infelizmente, eu não sou assim de... Sabe? O cara de... Sabe? Abrir o peito e pular. Eu fui louco, né? Eu, se tiver parceiro, eu até vou. Mas eu não tenho esse peito tudo igual você teve. Eu fui louco. Eu fiz Itália 2 vezes, né? Não, eu tô falando... tudo bem. Também. Arriscar, né? De arriscar, pô. Você virou assessor de imprensa, você trabalhou no comércio, você teve bar, você morou lá, você fez televisão. Tanta coisa que eu fiz. Eu fiz bastante coisa, mas eu vi que você não olhava a largura do rio que tinha que atravessar, você começava a nadar. Exatamente. Muitas vezes eu me ferrei com isso, né? Tá. Uma hora se ferra. Quem é empreendedor é assim, né? Você é meio louco, empreende, mas às vezes a casa cai, né, Marquinhos? É verdade. Porque você falou, gostei dessa analogia que você fez, né? Entra no rio, mas não pensou na largura do rio. Você só pensa, vou atravessar o rio nadando, só que você não pensa na largura, Muitas vezes eu afoguei, viu? Bom, hoje você é o presidente do Vulcão. Olha isso, olha o que eu fui arrumar pra minha cabeça, Marquinhos. Mas me diga uma coisa, você foi um cara que trabalhou pela Caldense, gosta da Caldense, né? E não gostava do Vulcão. E, de repente, foi assessor de imprensa da Caldense, trabalhando praticamente de graça durante 5 anos. E hoje você é o presidente do Vulcão. Me fala como é isso. O Vulcão estava praticamente extinto, né? Nunca diga desta água não beberei. Cara. Mas hoje você gosta da Caldense. Amo a Caldense, amo. Eu só não vou torcer para a Caldense se um dia jogar contra o Vulcão, porque hoje eu sou o presidente. Mas enquanto ela não joga com o Vulcão, eu continuo torcendo. Então hoje você tem um relacionamento com o pessoal da Caldense, você entra e sai da Caldense. Demais. E assim, meu coração é metade verde, metade laranja. Hoje não tem como, porque eu tive que abrir um espaço pro Vulcão, mas a Caldense... Cara, Marquinhos, vamos dizer o seguinte. Tirando Caldense e Vulcão, eu sou palmeirense, né? Pô, mas também, eu vou dizer uma coisa, até tava indo, né? Tava indo. Vulcão, Caldense, é tudo nosso. Agora... Mas assim, você que já tem um problema desse em casa, viu? A Érica é corintiana. Assim, amor é uma coisa que você não escolhe. Você não escolhe amar. Se você escolhesse quem que você vai amar, você não. Às vezes é o cara que tem um relacionamento muito confuso. Então eu vou deixar de amar e vou embora. Não é assim. Amor é amor, né? E eu amo a Caldense de paixão. Não tem como tirar isso dentro de mim. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sou apaixonado por futebol. Em 2010... Você está me contando como é que você foi para lá, é isso? Beleza. O que aconteceu? Eu sou apaixonado por futebol e na época eu tinha montado aquela rádio web, a Mac Rádio. Existe até hoje a Mac Rádio? Existe, agora é do Fernando, da Uninter, né? Que ele comprou. E o que aconteceu? Eu sempre tive um respeito muito grande pelo Vulcão, pelo Giovanni, pelo Galã, amigos, né? O Giovanni está ainda lá, não? Não. Mas assim, quando o Vulcão surgiu, eu fiquei puto. Pra que outro time pode? Não gostei.
Fala a verdade. Eu gostei, achei que tinha que ter. Eu não gostei, eu torcia contra e todo mundo sabe disso. Eu tive até discussão com algumas pessoas na época da diretoria, não o Giovanni, o Galão, o Marquinhos, essa galera aqui. Mas enfim, tive uns probleminhas por causa de torcida mesmo, coisa boba. Uhum. E aí, em 2017, foram na minha rádio me pedir um apoio para começar a cobrir os jogos do Vulcão. E a princípio eu fiquei meio assim e tal. Um amigo querido que me pediu, comecei a cobrir os jogos do Vulcão, levar o time do Vulcão para dar entrevista e tal. E eu comecei a gostar. Assim, eu falei, mano... Você começou a gostar de tipo de direção, começou a gostar do time? Não, do time, porque assim, ó, eu falei, cara, eu vi o sofrimento, Marquinhos, a dificuldade, a falta de dinheiro, e eles em campo, aquela luta. Aí o pessoal da Caldense aí, ó, corneando vocês aí, ó. Eu falei, cara, aí eles me convidavam para ir nos jogos, né? Aí eu ia, eu falei, pô, Caldense tá na primeira, o Vulcão tá na terceira, tem problema eu torcer pros dois? Comecei a torcer pro Vulcão assim, lógico, se naquela época tivesse Caldense e Vulcão, eu ia torcer pra Caldense, como eu torci das outras vezes, né? Mas eu comecei a ver que não era aquilo, eu via que era um time pequeno, que passava por muita luta, né? Comecei vamos dizer, não é que eu passei a gostar do Vulcão, eu perdi a mágoa que eu tinha pelo Vulcão. Quando chegou em 2018, final de 2017, que é o grupo lá de São Paulo que estava tocando o Vulcão, que foi quem me começou a me levar para os jogos e tal, eles chegaram para mim e falaram assim, Alessandro, nós vamos embora, não demos conta de pagar as dívidas, fizemos mais dívida ainda, enfim, não dá mais. Você não quer ficar com o Vulcão e assumir as dívidas? Eu falei, você é louco, minha mulher larga de mim, a Érica manda eu embora. Passou, toda a razão, né? Passou 2018, chegou 2019, eles me ligavam direto. Você não arruma um parceiro aí para assumir o Vulcão? Você conhece todo mundo na cidade? Esse pessoal de São Paulo. E eu não consigo. Você não quer mesmo? Não quero. 2019, falei, e aí? Nada. Aí eles arrumaram um cara, um empresário daqui de Poços, que assumiu o Vulcão. Marquinhos. Ô, Alessandro, vai lá conhecer o cara. Fui lá, conheci o cara, comecei a ajudar eles. O cara era um estelionatário. Chegou um dia, eles me ligaram e falaram assim, Ale, você é a única pessoa que nós temos vínculo na cidade. Eu conheci. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a recuperar o Vulcão, que ele vai tomar o Vulcão de nós. Ajuda a gente aí, nós vamos te nomear presidente temporariamente, ninguém vai ficar sabendo. Quando esse cara assumiu o Vulcão, eu falei, agora tá no pó da rabiola mesmo. Agora acabou. Mas na época eu não conhecia o cara. Cheguei até a falar bem dele, depois que eu fui ver quem que era. Foi como assim? Não, você assume temporariamente o Vulcão, ninguém vai ficar sabendo. Só pra gente fazer a ponte. Nós vamos expulsá-lo e vamos colocar você. Mas não precisa divulgar. Faz essa ponte pra nós, por favor. Você vai perder o Vulcão. Falei, cara, não é possível que eu vou ser presidente do Vulcão. Topei pra ajudar os caras. E nisso chamei o Fábio Paulista, que é meu amigo, irmão, hoje vice-presidente. Pus o Fábio no rolo, olha pra você ver. Fábio Paulista que jogou na Caldense. Claro. O Fábio veio junto, vamos que vamos. Tadinho do Fábio. Ele tá ainda. Tá. Coisa de maluco. Nesse período curto que eu fiquei no Vulcão, eu comecei só na boca miúda para alguns amigos. Aí o pessoal começou, fica que eu te ajudo, fica que eu te apoio, fica que eu patrocino. Eu vou dedar um cara. Fala assim, Manteiga, sabe quem que assumiu o Vulcão? Quem? Alessandro Gaiga. Olha o que esse cara arrumou. Pedro Bertozzi. Olha o que esse cara arrumou, assumiu o Vulcão. Pedro falou pra mim, mano, você é louco. Você é louco. Cara. Honesto, eu também achei, cara. Todo mundo. A Érica quase matou. E o Fábio, que é da bola, falou, pô, Ale, vamos levantar certinho. Aí começamos a levantar as dívidas, fizemos uma auditoria e começamos a ver que dava para ir. Mas precisávamos de parceiros. Aí eu chamei... Era uma dívida muito alta?
714 mil. Ia te falar, Só que assim, achei que seria antiético. com 450, 480 se pagava. Se tivesse cash. Aí um primo meu que é advogado falou: Alê, eu não faria isso, porque é meu gênio, meu jeito de ser. Mas você é louco, eu te conheço, eu sou teu advogado, eu sei que você é doido, eu acho que dá para encarar. Aí eu e o Fábio fizemos um aporte, um pouco, porque a gente tinha, não tinha muito, e começamos. Você tirou do bolso? Tiramos, eu e o Fábio. E começamos. Aí, Marquinhos, começou a aparecer ajuda, começou a aparecer apoio, próprio galera que era do passado, não, vamos lá, a gente arruma patrocínio junto, vamos buscar também. E o Giovanni, o Galã falou que a gente não quer estar junto. Giovanni Gaspar? Mas a gente vai buscar patrocínio junto, eu tenho um ônibus lá, eu empresto. E começou todo mundo querer apoiar. O André Vince falou, eu trabalho de assessor de imprensa de graça, meu primo, eu fico de advogado de graça. E aquele clube que o Vulcão lá perto de Caldas? Não, que lá já tinha acabado, já tinha perdido, já não tinha mais nada. Então já não tem mais nada lá. O Vulcão não tinha nada. Tá. Aí só tinha o nome. É que o clube vale, né? 600 mil Aquilo no mínimo, de quem porque... é, na verdade. Hã? De quem é? O quê? Aquele clube. Lá em Caldas? Lá em Caldas. Não, aquilo acho que era era um outro, alugado. eu nem lembro, porque não é da época minha, né? Já não tinha mais. Tá. Porque um clube hoje, para começar do zero, é 600 mil para você federar. Então, partindo do pressuposto que o Vulcão valia pelo menos 600 mil. Mas ele tinha uma rede social, ele tinha bastante seguidores, ele tinha torcida maravilhosa, né? Então, quer dizer, tinha um valor agregado, tem, né? Um valor agregado ali que, valeria pelo menos 1 milhão. Tá. Tava pegando por 714, mas na verdade para gastar uns 400. E o Fábio falou, vamos fazer acordo, vamos começar a pagar devagarinho. Pagamos a Federação Mineira, que era mais grave. Pagamos a CBF, que era R$ 7.500. Um pouquinho que a gente tinha, a gente foi fazendo os acordinhos. Isso foi 13 de novembro de 2019 que eu assumi a presidência com o Fábio. Já fazia 2 anos, já? 3 anos. Marquinhos, chega em março, veio a pandemia, Marquinhos. Aí eu falei pro Fábio, agora nós arrumamos pra cabeça. Azedou o pé do frango. Agora nós quebramos. O único reserva financeira que nós tínhamos, nós colocamos. Mas até aí o time não vai ter público. Patrocínio, cadê? Todo mundo fechado. Eu entrei em pânico. Molecada lá pra pagar. Entrei em pânico. Falei, mano do céu, o que eu arrumei pra minha vida? Aí nisso, cara, a gente falou, uns patrocinadores falaram que aguentavam ficar, e a gente naquela esperança, né? Não, vai chegar em novembro, vai ter público. Uhum. O Covid vai acabar. É um resfriadinho. Tocamos. Aí, cara, eu peguei e abri para vir investidor. Falei, preciso de parceiro, preciso de sócio. Aí um outro primo meu veio. Falou, então vamos junto. Aí ficou eu, o Fábio e meus 2 primos. Conseguimos tocar o campeonato 2020 naquela situação difícil. 2021 já deu uma melhorada, porque já teve um pouquinho de público, já teve mais patrocínio, tal. Então a gente vem tocando assim, arrumando a casa. O que aconteceu? Se não fosse o Covid, nós estaríamos sem dívida hoje já. Com o Covid atrapalhou. Então, mas assim mesmo, Marquinho, hoje a gente tem 130 mil de dívida trabalhista, e já estamos em acordo. Eu acho que dentro de 4 meses nós vamos ser um dos poucos clubes profissionais do Brasil sem R$1 de dívida. Uhum. Então acho que o que a gente conseguiu em 2 anos e 10 meses foi um milagre. Jogamos 3 anos seguidos, o clube não parou mais, pagamos quase todas as dívidas, está praticamente zerada, né? Voltamos o time para o cenário nacional, né? Mineiro pelo menos. Esse ano fizemos uma parceria com o time do interior de São Paulo, não deu certo, porque os caras assumiram os compromissos conosco, não cumpriram. Isso é difícil, né? Fizemos um campeonato péssimo, foi um vexame, mas nos bastidores as coisas estão acontecendo bem. Estamos terminando as dívidas. Na verdade, a minha maneira de pensar,
a situação financeira do clube hoje é essa, uma dívida por volta de R$150 mil, que também não Para é um tanto clube hoje não é nada. Não é nada. Bom, então vamos admitir que a situação financeira do Vulcão hoje é uma situação boa. E o plantel? O que você tem hoje lá? Não, hoje o que eu tenho mesmo hoje é só alguns meninos da base. Porque eu termino o campeonato, a gente faz igual a Caldense, a gente dispensa e depois recontrata para o ano que vem. Como a gente foi eliminado agora do campeonato, não tem mais ninguém. A gente tem alguns meninos da base. E esses meninos estão treinando? Então, o Fabinho está emprestado, né? Aí tem os outros que, como acabou agora, faz 20 e poucos dias, né? Uhum. Os outros estão parados, mas a gente vai recolocá-los. Tem alguns times querendo eles emprestados, né? Hoje tem o William, o Kennedy, o Caio, o Richard. Qual a faixa de idade dessa molecada? 18. 18 anos. 17, bom, 18. Tudo daqui? Não. O Richard é de Bandeira, o Caio é de Santos, o William e o Kennedy de São Paulo e o Fabinho daqui. Então, assim, porque a gente dissolve o plantel, né? Para não ficar pagando. Então, hoje esse menino não te custa nada para o clube. Tem um custo, né, para o Fabinho, a gente tem um custo com ele. Agora está emprestado, o clube que tá com ele está pagando, né? Mas eles têm um custo. Mas é coisa pouca, né? Então... Eles estão em alojamento? Não, agora, nesse momento, cada um está na sua casa, porque não está tendo nada, né? Acabou agora, né, o campeonato. Enfim, Marquinho, é uma loucura, o futebol é uma loucura. Mas, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Já estamos bem adiantado na transformação em SAF, Sociedade Anônima de Futebol, virar clube empresa. Né? Acredito que a gente, se não virarmos 2023, talvez até fevereiro, no máximo, a gente não tem mais dívida. Né? Tem algumas coisas nos bastidores acontecendo, investidores querendo chegar. Eu acho que nós vamos ter um ano de 2023 muito bom para o Vulcão. Amém. Inclusive com possibilidade de a gente montar um time para buscar o acesso. Porque esses 3 anos, Marquinhos, nós montamos time para participar. Você está tirando um time lá do... Trazendo nós sempre falamos isso para a torcida. Falou, não tem historinha aqui com a gente não, hein? Não vamos prometer nada não. A realidade é isso. Pé no chão. É verdade. Eu acho que você está começando, assim, humilde maneira de ver, assim de fora, eu acho que você está trabalhando dentro no certo, né? Pé no chão. Com o pé no chão, com o dinheiro que tem, nós vamos fazer, vamos primeiro tirar o time do buraco que estava, né? E a partir daqui, está sem dívida, aí vamos ver o que nós vamos fazer daqui. Eu quero até aproveitar a tua audiência, teus web espectadores, para até pedir desculpa para os torcedores do Vulcão pelo que aconteceu esse ano, porque por mais que o investimento foi baixo, que era pé no chão, a gente não esperava a vergonha que foi, né? Eu vou te falar uma coisa, eu não estou aqui te defendendo, não é porque você está aqui. Não é vergonha nenhuma, porque inclusive eu ia te fazer essa pergunta quando você falou em erro do pedido de desculpa. Que erros foram esses? Primeiro de fazer uma parceria, que é uma coisa que a gente já viu que não dá. Porque são essas pessoas que fez a parceria e deixou você na mão. Assim, vamos dizer, a pré-temporada toda foi feita fora daqui no estado de São Paulo. Então saiu dos nossos olhos. Quando o time chegou praticamente pronto. Quando o Fábio viu, ele falou, esse time não tem casca para disputar o Mineiro da 2ª divisão, que é um campeonato duro. Campeonato pegado, campeonato de porrada, de pancada. Era um time leve, um time novo, jovem demais. O Fábio falou, não vai dar certo. Mas não tinha mais o que fazer. Já estava. Já estava. Então, esse sair dos nossos olhos, e até o pessoal lá de Nova Odessa, que foi o caso, até eles não tinham tanta culpa, porque eles não são daqui, eles não sabem a pegada que é, eles não tinham uma noção. Depois... nós tivemos alguns problemas, algumas cláusulas que não foram cumpridas. Então um erro que você está assumindo aí foi a parceria que não deveria ter acontecido. Eu acho que a parceria não dá certo. Tá. Assim, pode até dar, mas num outro formato. Podemos ter parceiros, mas tem que ficar aqui, nos nossos olhos. Tá. Eu acho que sair daqui dos nossos olhos... O comando é aqui.
Acerta. Nunca mais. Então, assim, não vou falar nunca mais vou fazer parceria com time nenhum. Não, vou sim. Se aparecer coisa boa, vou. Mas dentro das bases, né? Só que aí, assim, ó, como é que é o parceiro? Quem manda no futebol é o diretor de futebol e vice-presidente Fábio Paulista. Tá. Quem manda no administrativo é o presidente Alessandro. Alessandro Geiger. Ah, mas eu quero... Não. Então deixa quieto. Entendeu? Ah, mas eu quero que vá lá para não sei aonde. Não vai. Hora do lanche, hein? Beleza, Hora do lanchinho. Cafezinho, rapaz. Isso é café caldense, rapaz. Com manteiga. Agora aí, ó, café com manteiga aí, ó. Café com manteiga. Senão... Até ter um brinde. Café não se brinda, mas vou brindar. Não, brinda sim. Meu irmão, meu. Pãozinho de pão de queijo. Xodó de Minas. Isso é da melhor qualidade. Esse é o xodó de Minas, maravilhoso. É. Tá bom o café? Você falando do xodó. Olha, quentaço, que delícia. O café tá uma delícia. Bom? Caldense? Café caldense. Que é isso, hein? Cheiro, gosto, puro. Aí não tem mistura, né? Torra clara, média clara. Não precisa mascarar. É tomar e gostar. Maravilhoso mesmo, hein? Esse pão de queijo é demais, né? Onde eu acho pra comprar aqui em Poços? Você vai achar no supermercado. É. Igual fala na rádio. Chegou no supermercado, não encontrou? Cobra do gerente. Tem que ter pão de queijo xodó de Minas, né? Você vai encontrar, se quiser comer um gostoso, vai na casa do Açaí, nas Junqueiras. Na casa do Açaí. Do Silvio? Do Silvio. Da Josi? Pô, é mesmo. É o pão de queijo que usa lá? Esse pão de queijo, essa fábrica é do Silvio também, né? Maravilhoso. É que lá é maior. Lá a gente come o maiorzinho. Não, mas é que esse daqui a gente cortou metade e deixou em casa pra gente. E o café caldense é do Silvio também, maravilhoso. O Silvio, na verdade, o Silvio é meu patrocinador desde a Rádio Cidade. Olha. Quando eu passei pela Rádio Cidade. Praticamente início meu de rádio. O Silvio e a Josi ficaram comigo no Virando muitos anos. Sei disso. Muito bom, adoro eles. Semana ele me ligou, tô indo pra Porto Alegre, da estrada. Tô te ouvindo, tava perto de Aguaí, mais ou menos por ali. Tô te ouvindo. Olha que legal, vindo lá. Mas então, cara, aí vai comendo aí. Esse pão de queijo é pra você, o café caldense também é pra você. Então a real situação dessa é hoje. Essa dívida, não vamos nem falar de dívida, né? Até porque você abriu, não precisava nem abrir, mas não, é legal você falar isso. Nos coletivos eu falo, a gente gosta de abrir a real do vulcão. Para que todo mundo saiba porque o torcedor merece esse respeito e essa transparência. Exatamente. E assim, aí você... Torcedor do vulcão já sofreu muito, Marquinhos. Hein? Torcedor do vulcão já sofreu demais. Sim, e é uma torcida bacana, né? Aí quando começou a achar que tava legal, sofre esse ano com esse time que não deu certo. Então, assim, é o que eu falei aquela hora. Parceria podemos até ter, mas agora é sob o nosso comando, porque os 2 primeiros anos nossos, meu e do Fábio, com essa diretoria, deu certo. Esse ano foi deixar escapar um pouquinho, já não deu. Porque assim, a gente sabe a característica do campeonato, a gente sabe como é que funciona, o Fábio e depois tem uma coisa também, né? O cara que lá, da Nova Odessa, qual o relacionamento, qual a raiz que o cara tem não tem vínculo, com a nossa cidade? Não tem vínculo com a cidade, com o povo da cidade. Então, são pessoas do bem e tudo, mas não tem a pegada daqui, não é nosso. Porque isso daí você tem que trabalhar com a cabeça, mas você tem que trabalhar com o coração também. O futebol tem. Não é verdade? Tem. Ainda mais futebol no interior, a gente sabe. Nós trabalhando com rádio, a gente... Futebol no interior é só por amor mesmo. Futebol... mas é verdade, cara. É verdade. Só por amor. Sabe, você tem que comercializar, porque não é fácil... assim como não é fácil para vocês dirigirem, para nós que estamos lá na rádio também para transmitir um futebol, porque você vai fazer uma viagem daqui a Belo Horizonte, daqui a Sete Lagoas, Valadares, Patos de Minas. Você sai com uma equipe daqui, isso custa, rapaz. Isso custa. Demais. Então você tem que ter patrocínio para isso. Você está entendendo? Então nós temos necessidade de ter um time forte, firme, e torcer muito para que isso aconteça na nossa cidade, porque isso também faz girar o comércio, faz girar a cidade, né? Eleva o nome da cidade, e para nós que estamos na rádio, nós necessitamos... É um produto. É um produto. É um tremendo produto isso daí, entendeu? Então a torcida é toda nossa. E vai crescer, o vulcão vai crescer. E nós estamos esperando isso acontecer, mas de verdade, né? Bom, aí qual o segundo erro teu que você acha que não foi... Que coisa que não foi legal, que o time acabou que...
Se é que teve. Marguinho, eu acho que assim, erro foi a gente fazer... não foi nem fazer a parceria. Foi deixar a parceria acontecer, por exemplo, a pré-temporada fora. Então foi isso que atrapalhou. Eu acho que talvez se a parceria tivesse acontecido, mas tivesse sido aqui a pré-temporada, esses 3 meses antes do campeonato, a gente poderia estar conversando com eles, falando, deixa eu te falar, esse jogador para esse tipo de campeonato não pega. Esse aqui é muito jovem, esse é inexperiente, vamos buscar... Eu acho que aquele dia a dia de ir aparando as arestas e ir acertando os detalhes... Ir lá, ver o treino, sentar, conversar, apontar. Foi o que faltou. Então, acho que erro mesmo foi esse. Né? Assim, antes do campeonato, antes de fechar a parceria, a maioria da diretoria sugeriu não jogar esse ano. E eu prometi para a torcida em 2020 que nós jogaríamos 2020 e não pararíamos mais. Então eu fui um pouco cabeçudo também. Podia talvez ter amarelado. Falou, gente, esse ano está apertado de grana, estamos apertados de costura aqui, nós vamos pular esse ano. Mas eu, como eu prometi para a torcida, eu quis cumprir. E aí chegou um ponto que a diretoria tentou me convencer e eu fui um pouquinho cabeçudo e dei uma insistida. Até o Fábio teve uma hora que deu uma titubeada, porque o Fábio fica muito do meu lado, né? Eu falei, você estava comigo quando eu prometi. Não, isso está certo, então vamos. Então, assim, talvez tem momentos na vida que às vezes amarelar não... Antes de amarelar agora que vem melhor depois, não é? E eu não quis amarelar e... Não, mas posso falar uma coisa? Você teve uma experiência dentro do campo, você foi. Então, nessa segunda vez que você for, que vai, se Deus quiser, a gente tem certeza disso, você já teve uma experiência ali, você já teve teu erro ali. Até uma coisa que que você está podendo assumir seus erros aí. Até uma coisa que me amenizou um pouco essa culpa foi no último jogo, depois de todo o vexame, lá fora do estádio, a torcida organizada com a Tiloco me chamou lá e falou assim, obrigado. Eu falei, obrigado o quê? Porque você falou que o vulcão não ia parar mais e não parou. E mesmo com tudo que nós passamos aqui, você e o Fábio fizeram o time jogar. Então, assim, eles me deram força. E acabou o jogo, perdendo e eles cantando. Então. Eu chorei muito lá, me emocionei muito lá no estádio no último jogo por isso. Né? Então, assim, aí foi onde eu falei, bom, tá certo, né? Cumprimos nossa missão, que era jogar. Eu acho que fez certo. Aprendemos uma lição dura, tomamos um remédio amargo, né? Que agora tem que aprender com a vida. Porque tem um detalhe, só pra gente fechar. Se você, de repente, assume o clube, gente, nós não vamos participar do campeonato porque nós estamos fracos de grana, porque né? Aquela coisa toda, você tem que falar, pô, o cara acabou de assumir, já não vai participar do campeonato? Exatamente, é isso que eu não queria. Você fez bem. Então hoje eu não me arrependo não, sabe? Bom, e aí, como é que tá agora a expectativa para uma próxima? Agora, com as lições que nós viemos aprendendo aí, né, Marguinho? E que vai aprender também. Vai aprender mais ainda, ainda tem o mestrado, doutorado, né? Mas assim, por exemplo, já estamos começando, pra você ter uma ideia, hoje é quarta, quinta hoje passada, é quarta-feira. Nós fizemos uma reunião geral da diretoria já. Tivemos antes de ontem uma outra reunião com uma parte da diretoria. Já estamos planejando o ano que vem. Coisa que nunca foi feita. O planejamento começa em fevereiro, para a gente montar o time em maio, para treinar junho e julho e jogar em agosto. Já começamos até conversas com patrocinadores. Pronto. Então, assim, por quê? Porque a gente viu que realmente tem que mudar, tem que planejar, tem que estruturar. Então já estamos aprendendo, já estamos usando as lições de casa, né? Eu garanto para vocês, vergonha a torcida do Vulcão não vai passar ano que vem. E uma coisa que vocês têm que... Não prometo acesso, mas nós vamos fazer um bom campeonato ano que vem, já prometo isso. Uma coisa que eu acho que é muito legal que vocês deviam fazer, se é que eu posso dar opinião, é montar base, cara. A base, Marquinhos. Não é pegar moleque, fazer dinheiro nos moleques. A base, Marquinhos, nós tivemos ela 2020, 2021 lá na Alcoa, 15, 17, 20, né?
Esse ano nós tivemos um problema com o campo da Alcoa, que foi fazer uma reforma, a empresa não cumpriu com a Alcoa. Tivemos que parar a base esse ano por falta de espaço. Eu te falei que eu cheguei aqui de uma reunião, né? Sim. A gente vai inaugurar em outubro uma escolinha do Vulcão de 5 a 17 anos, lá no Olímpicos, perto do cemitério, né? Já vai ter a escolinha do Vulcão agora, oficial do Poste Caldas Futebol Clube, e a base volta a treinar já em meio de janeiro. Fazer moleque pra... Muito bem. Porque não tem como mesmo, viu, Marquinhos? É o que você falou, a base é fundamental, inclusive para investimento futuro, Exatamente. ter dinheiro, né? Levantar uma grana. Marquinhos, só uma coisinha aqui. Diga, meu irmão. Antes de você encerrar comigo, eu preciso falar que, deixar o convite, que eu tô todo dia, das 11h30 às 12h, 11h30 da manhã ao 12h45, na Virando TV, com o programa fechado para almoço ao vivo. Então, é um programa que tem sorteio, tem notícia, tem brincadeira, tem um monte de coisa lá. Fechado para almoço. Muito bem. Algo mais? Na Virando TV, no Facebook, e Instagram e YouTube. A interação dos sorteios tal é no Face. Então, quem tiver Face, puder assistir pelo Face, é melhor, porque você vai interagir e vai concorrer a sorteio no Face. E para a turma conhecer mais os lances do Vulcão lá, como é que... O Vulcão, você pode seguir a gente no Poços de Caldas Futebol Clube no Face ou Poços de Caldas FC no Insta. Pronto. E nós aqui, Café com Manteiga Podcast, no Instagram, Facebook, no YouTube, Spotify, onde mais, meu filho? No Deezer. Olha que legal. Então, por aí, Café com Manteiga Podcast, né? A Evolve Kombucha, o chá fermentado, o chá que é o chá da vez, né? O chá que blinda o nosso intestino. Eu falo, eu estava vendo outro dia, estava assistindo, e o blinda o intestino, eu pus a mão no coração. Falei, pô, será que eu tô no intestino desse cara? O chá que blinda o nosso intestino e nos dá momento de felicidade, de bem-estar, todo dia, né? O café caldense que nós tomamos aqui, o puro, o cheiro, o gosto do café de verdade. Daí o pãozinho de queijo xodó de Minas, que nós trouxemos aqui para o meu amigo Alessandro Gaiga. E a partir de hoje também, a Marezine Financeira. Porque muita gente passa apertado, passar sem grana, né? E Marezine é fera demais. De uma grana. Aquela turma, aquela família lá é maravilhosa. A Cláudia tem lá uma equipe para levantar o dinheiro para você na hora, para nós, né? Na hora que nós precisamos. Na hora que a casa cai, né? A casa cai sempre. Eu né? mesmo contei aqui um pouco da história. Se você tivesse me falado, você levasse na Marezine, rapaz. Eu acho que naquela época não tinha Marezine ainda. Será que não tinha? Será que tinha? Não sei. Então, lá você levanta o dinheiro na hora que você precisa. Ah, não, então não tinha, não. Não tinha. Empréstimo pessoal, adiantamento do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, empréstimo com o cartão de crédito, tem financiamento e refinanciamento de veículo, tá? Então, para você refinanciar, é assim. Né? Muita gente fala, como refinanciar? Você acabou de pagar o seu carro, de repente você precisa de um dinheiro, quanto é que vale o carro? Vale 20, 30? Vê lá quanto é que você precisa, tá pago o carro, você refinancia o valor que você precisa. Pega dinheiro. E a Marezine sai dinheiro, de repente vai para sua conta no mesmo dia, a Marezine resolve isso para você assim, muito rapidinho, tá? Anota aí, na Minas Gerais 664, ali bem em frente à prefeitura. Você pode acessar www.marezinefinanceira.com.br, tá? Então é isso. Você pode simular também. O bom é ir lá, o bom é logo você senta eu também gosto de ir lá pessoalmente. Se em frente à prefeitura, facinho. Fácil. 359-8818-3451. Tem lá uma equipe maravilhosa para botar a grana na sua conta no mesmo dia. Combinado? Vim pra... Você viu como é que é? E o Lucas tá de laranja porque eu vim aqui hoje. Faz média com todo mundo. Então tá aí. Marezine, obrigado Pão de Queijo Xodó de Minas, obrigado Café Caldense, muito obrigado meu companheiro, meu amigo Alessandro Gaiga. Felicidade, viu, cara? Ô Marquinhos, cara, eu quero te agradecer muito, cara, quero agradecer o Lucas, essa equipe tua maravilhosa, o café, o pão de queijo, o carinho, a amizade. Água, kombucha e outra coisa, eu quero, assim, peço desculpas aí da emoção ali, gente. Teve até uma hora que não dá, quem né, te conhece sabe que eu sou um cara de verdade, bicho.
Então, sabe, mas é isso, eu acho que eu contei minha vida assim, bem aberta mesmo, um pouquinho. E é que eu falei, primeiro podcast que eu participo, fiquei muito feliz. Eu tô acostumado a botar os outros em fria, né? Aí hoje eu sei que não. Aliás, tem umas perguntas aqui, ó. Gostoso. Essas perguntas aqui não foram minhas, tá? O Pedro Bertão. Pergunta pro não sei o quê. Esse Pedro também é fogo, hein? O Pedro me mandou. Pedrão. Beijo, Pedrão. Marquinhos, obrigado mesmo, viu, tá cara? Bom, adorei participar. Nós vamos falando por aí, vamos nos encontrando e quem sabe, né, numa oportunidade que o Vulcão tiver uma coisa legal para contar, você corre aqui e conta pra nós. Não, e quero divulgar esse programa teu, que é maravilhoso. Ajuda mesmo, porque... com manteiga, bom. O nome ficou perfeito, né? Pois é, eu não queria esse nome, na verdade, né? Eu não queria. Mas aí quem botou esse nome, na verdade, foi a minha mulher. Café com manteiga. Claro, perfeito. Favor, né? A hora que a primeira... Tá certo, café com manteiga. Você lembra que você me encontrou num café ou na rua, você me contou, eu falei, eu não sabia, tal, do cara, né? Quando eu cheguei em casa à noite, eu contei pra Érica, naqueles dias lá. A Érica, que nome legal. A Érica adorou, porque todo mundo gostou, não tem como, né? Muito legal. Parabéns, obrigado. Então tá, meu irmão, vai com Deus, né? Amém. E a gente vai se falando aí, tá? Amém, muito obrigado mesmo. Gente, nós estamos fechando mais esse podcast, aliás, com muita alegria, de verdade. Tá? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com um novo episódio. Você acessa o sininho, compartilha o nosso podcast, dá uma mão pra gente aí, porque assim a gente vamos ficar todo mundo junto, combinado assim? Acessou o sininho, toda vez que você receber que a gente der um episódio novo, você vai receber, tá bom? Na próxima quinta-feira, queira Deus que nós possamos estar por aqui, você, Dani. Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta-feira. Até lá.